Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração. O programa, uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas Meio Filtrante, Revista TAI. Estamos aqui ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante e também aqui ao vivo no canal TV Filtros. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando o 26º programa, desde o começo de abril. A gente tem aqui recebido diversos convidados para debater diversos temas. A gente escolheu esse programa como uma forma da gente enfrentar essa nova realidade, esse novo normal que a gente tem vivido. Então, se você não conseguir assistir esse programa até o final, a gente tem aqui no canal TV Filtros os outros 25 programas. Você pode dar uma vasculhada aí, tem temas bem interessantes, ligados ao setor de filtros e também ligados à vida, ao conhecimento mesmo, à informação, conteúdos bem bacanas. A gente espera que você navegue e esteja sempre por perto. Bom, se você quiser compartilhar esse vídeo, você pode também. Compartilhe agora, convide os amigos, vai ter muita informação bacana, muitos dados importantes que podem fazer a diferença no seu negócio. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal da TV Filtros, se inscreva, habilite o sininho para receber sempre os comunicados de novos conteúdos quando a gente publicar por aqui. Como eu disse, a gente quer você sempre por perto. Bom, falar um pouquinho da nossa agenda. A gente continua o mês de julho, encontros toda quarta-feira. Nós já tivemos dois encontros desse mês, dia 1 de julho e 8 de julho. Agora a gente tem um encontro hoje, semana que vem mais um. Semana que vem recebendo o Tarcísio Costa, ele que é vice-presidente de materiais da ZF América do Sul, vai falar sobre empreendedorismo na carreira, um tema bem bacana, vai contar aqui a sua história e como ele conquistou, né, tudo que ele conquistou na vida, enfim, uma experiência bem interessante, bem relevante para qualquer um que está aí buscando o seu lugar ao sol. Bom, sobre o programa de hoje, você pode participar através aqui do nosso chat, envie sua pergunta, ao longo do programa a gente vai interagindo, nossos convidados já estão por aqui para tratar do tema a importância das pesquisas de mercado em tempos de mudanças no setor automotivo. Eu já vou inserir os nossos convidados aqui na nossa conversa. Aqui estão eles. José Guedes é presidente da DNPD Group do Brasil, uma empresa de pesquisa de mercado que atende diversos segmentos ao redor do mundo. Obrigado, José, pela presença. Eu sei que você vai falar um pouquinho da NPD, então só queria te agradecer inicialmente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado nós pelo convite e a oportunidade de estar aqui partilhando a tela, neste caso com o Marcelo e com você, Adriano. Legal. Agradecer também o Marcelo Simeonato, ele atualmente consultor aftermarket, ele que tem uma sólida experiência na indústria, com forte atuação no setor automotivo, tendo em sua carreira relevantes passagens em companhias do setor de filtros. E hoje está aqui para compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento conosco. Obrigado, Marcelo, por ter atendido aí o nosso chamado, o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir aí com a live. Legal, com certeza vai. Bom, gente, como eu disse, vocês podem, ao longo do nosso programa, interagindo através do nosso chat, envie suas perguntas, que a gente vai tentando encaixar aqui para que elas sejam respondidas ao longo da apresentação. A gente quer que vocês participem, o tema é interessante, é provocativo, e essa interação é o que a gente mais quer nesse momento. Bom, a gente tem aqui uma apresentação que o Zé Guedes vai conduzir, e a gente fica aqui ao lado assistindo, e a qualquer momento a gente volta. Vou compartilhar sua tela aqui, José. Vamos em frente, então. Bom, pessoal, uma vez mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite que foi feito. E a nossa intenção é tentar dar uma luz um pouco do que a NPD está fazendo no Brasil, o que a NPD se propôs fazer aqui no Brasil, e, objetivamente, nesta live, falar sobre o monitoramento que nós temos de filtros. Tá? A NPD, na realidade, ela está
em 21 países, somos em torno de 1.600 colaboradores, estamos atuantes em 20 setores, sensivelmente 290 mil lojas, mais e-commerce que nós monitoramos mundialmente, e administramos nada mais, nada menos que em torno de 12 milhões de bases de dados por ano. Tá? São diferentes os setores que nós atuamos, se bem que aqui no Brasil nós estamos presentes nessa parte de aftermarket automotivo e brinquedos. Para quem não conhece a NPD, fazendo um pouco um paralelo e relativamente breve, a NPD foi uma empresa que surgiu nos Estados Unidos em 1966. Ela está atuante no Brasil desde 87, mas sempre através de parcerias com diferentes empresas renomadas do mercado brasileiro. A entrada da NPD no Brasil, de uma forma oficial, ela aconteceu em 2016, outubro de 2016. E um dos desafios que me foi lançado, já com, como vocês veem pelo meu sotaque japonês, com todo o respeito pelo Japão, tendo chegado a Portugal em 2004, ou seja, já com, na altura, 12 anos aproximadamente do Brasil, foi identificar setores de atividade em que, eventualmente, uma empresa de pesquisa com a experiência da NPD pudesse desenvolver mercado que foi identificado como sendo um mercado super interessante e bastante carente de informação. Nós pensámos fazer um painel, e o painel não é mais do que um monitoramento constante de uma determinada amostra ou universo, seja essa periodicidade semanal, diária, como, por exemplo, temos os rankings televisivos, semanal, mensal ou até quadrimestral, fazer um monitoramento dessa amostra, de um conjunto de produtos, nós codificarmos esses produtos e tentarmos gerar inteligência a partir daí. Inicialmente, a NPD pensou fazer isso ao nível do varejo. Como vocês verão mais à frente, foi feito nos Estados Unidos. E entendemos que havia uma complexidade grande, uma dificuldade acrescida. Aproximámos das associações do setor e entendemos que poderíamos fazer ao nível dos distribuidores, portanto, chegar ou subir um degrau. E foi isso que, efetivamente, nós viemos a realizar. No mercado americano, como eu mencionei, voltando um pouquinho atrás na história da NPD, nós monitoramos o aftermarket ao nível do varejo há mais de 40 anos. Por isso, entendemos ser uma empresa totalmente vocacionada e capacitada para fazer, no mínimo, algo parecido com aquele que tinha sido feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais uma vez como referência, nós monitoramos aproximadamente 25 mil lojas por mês, lojas essas, pontos de venda, que nos reportam vendas eletronicamente. Então, temos grandes nomes de varejo americano, podem ver na tela, como uma O'Reilly, uma AutoZone Advanced, Auto Parts, e outros mais conhecidos pelo mercado, pelo varejo massivo, como um Walmart ou um Sam's Club. No setor da indústria, quem são os principais parceiros da NPD? São empresas que algumas delas se encontram no mercado Brasil e outras talvez não estão presentes, mas desde os mais diversos setores, desde fabricantes de automóveis, como fabricantes de autopeças, de componentes líquidos e fluidos e outros setores inerentes. E então a intenção agora é focar um pouquinho no Brasil, não é? E para nós focarmos no Brasil, e reportando um pouco atrás aquilo que nós visualizamos, ou aquilo que nós enxergamos quando fizemos o assessment entre 2015 e 2016, para o mercado de autopeças, era onde é que efetivamente a NPD podia fazer esse monitoramento. E, de uma forma muito detalhada, entendemos que dentro do mercado aftermarket poderíamos fazê-lo ao nível da distribuição. A distribuição que representa, pelos números, e que nós, parcos números, diga-se, que nós conseguimos recolher, representa em torno de 20% desse mercado. Nós temos 60% que está apoiado, que é comercializado a partir das concessionárias, o que nós chamamos o OEM, 20% aproximadamente poderá ser exportação ou vendas intrasetoriais, e então esses 20% em que nós montamos a nossa análise, o nosso
painel, o nosso estudo organizado na distribuição. E contamos, na realidade, com uma adesão, como eu comentei anteriormente, uma adesão muito boa, tanto das associações do setor, como alguns parceiros, alguns distribuidores de renome. E muitos de vocês seguramente que se identificarão com alguns, talvez alguns de vocês, inclusivamente, estejam assistindo a esta live agora, seria um ótimo sinal, e foi isso que nós conseguimos juntar, este primeiro grupo, que parecendo uma coisa pequena, foi, na realidade, um excelente resultado, primeiro pela confiança depositada numa empresa americana, por ser algo absolutamente inovador e pelos resultados que vocês vão poder ver. E isto é um processo, como nós costumamos comentar, é um processo contínuo, não é uma prova de 100 metros, não é uma prova de 1000 metros, talvez consideremos uma maratona ou mesmo uma ultramaratona, para quem gosta desse tipo de esportes. Então é um processo contínuo, nós costumamos adiantar que é um processo feito a 6 mãos. Por um lado, nós temos as fontes de informação, que são estes nomes que vocês podem visualizar agora nas vossas telas. Temos, por outro lado, a indústria que normalmente é o main sponsor deste tipo de estudos, e depois temos o Instituto de Pesquisa, e por aquele histórico que eu mencionei anteriormente, a NPD se entendeu absolutamente preparada e capacitada para poder desenvolver no Brasil. E, ao ser um processo contínuo, como vocês podem ver na parte inferior da tela, temos alguns distribuidores que, ao longo do caminho, nós acreditamos e queremos que vão se juntando a este projeto. Porquê? Porque nós entendemos que também aquilo que foi feito até então foi, por um lado, uma quebra de alguns paradigmas, ou seja, um setor com a dimensão do setor de autopeças, muitos falam de em torno de 100 bi de reais ano, poderá ser um pouco mais, poderá ser um pouco menos, dependendo do momento que estamos vivenciando, mas essa quebra de paradigma só pode ser feita com a vontade de todas essas partes, fonte de informação, indústria e o Instituto de Pesquisa, neste caso a NPD. Então, para agosto deste ano, nós temos projetado a entrada de outros distribuidores, como da FAB, Javalis, Pegasus, Zoma ou o Mate Brasil, mas no pipeline temos alguns outros que já posso anunciar em primeira mão para alguns de vocês, como uma Contip, uma Milano, e outros grandes que ainda não estão, mas que muito em breve podemos esperar contar com essa colaboração. Passamos então para os números, ou para alguns dos números, mas esses números será importante nós tentarmos contextualizar, inclusivamente no momento atual. Como dizem alguns conhecidos meus, o ano de 2020 ele poderia ser perfeito ou muito bom em inúmeros aspectos, só faltou combinarmos com o coronavírus, com o Covid. Mas ainda assim, acredito que estamos no bom caminho. E nesse contexto, será, entretanto, até interessante colocar, até para os números que nós vamos apresentar seguidamente, o que é que está acontecendo no Brasil. Não é? Nós temos um PIB brasileiro que, se considerarmos abril, maio e junho, ele apresentou uma retração um pouco acima dos 10%. Temos uma projeção, uma estimativa que poderia contrair até ao final de 2020 8%. Agora, muito recentemente, ainda hoje, foi apontado que talvez não sejam 8%, que possam ser 4%, e talvez isto, se não tivermos uma tal segunda onda, não é? Então, está todo mundo esperando para entender o que é que efetivamente poderá acontecer. Nós temos um comparativo com outros produtos, como nós mencionámos, que estão sendo monitorados no Brasil. Nós monitoramos, como eu apontei atrás, por exemplo, a indústria de brinquedos. Como referência, a indústria de brinquedos, ela caiu a cerca de 70% ou 80% naquele período mais catastrófico do Covid, no final de março, início de abril. Aí nós temos um monitoramento semanal, então conseguimos acompanhar semana a semana o que tinha vindo a acontecer, mas vale o que vale, e vale como referência. Vamos lançar recentemente os dados de junho, e os dados de junho sobre o mês de maio, para esse mercado de brinquedos, eles já representam um crescimento de cerca de 70%. Então, ainda assim, nós estamos com um volume, comparativamente ao pré-Covid, em torno de 70% do mercado. Para o mercado automotivo, nós não sentimos um decréscimo para o mercado de autopeças tão acentuado, ele foi significativamente inferior,
cerca de 30% de quebra de volume, e hoje, dependendo das supercategorias, como nós designamos os produtos monitorados, dependendo dessas supercategorias, nós temos alguns que andam em torno de menos 15, menos 10, talvez alguns já em termos de um pouquinho menos, mas com uma tendência muito interessante. Então, todos os indicadores apontam no sentido que nós temos um aftermarket em ritmo mais forte a partir de junho de 2020. E tivemos aqui algumas situações que acabaram por impactar, não é? Temos uma recuperação na linha leve que pode ser mais rápida, embora haja uma série de questionamentos com essa abertura gradativa ou diminuição do distanciamento social, se as pessoas efetivamente vão voltar para os escritórios, se vão voltar integralmente, se vão voltar parcialmente, como é que isso pode impactar na linha leve. Na linha pesada nós vimos, até pela característica Brasil, em que temos uma dependência muito pequena de ferrovia, da preponderância dos veículos pesados, então veículos pesados com maior número de quilómetro rodado, à partida vai obrigar a uma reposição maior de algumas peças de desgaste mais rápido, e também o setor das motos. Então isso, como nós vimos, e bastava olharmos pela janela das nossas casas, que quando olhamos para a rua, maioritariamente, então a partir de uma certa hora, nós basicamente aquilo que vemos são entregadores da empresa A ou B, seja entregando comida, seja entregando supermercados, seja entregando medicamentos. Então foi algo que acho que foi evidente para todos nós. Então, segundo alguns estudos apontados, nós vemos aqui com base numa pesquisa da Web Motors, de 23 de junho, a maioria dos consumidores acabou por adiar a compra do carro. Lá está, e até que ponto é que isso é ruim, não é? Porque se ele adia a compra do carro, à partida ele vai utilizar mais o que tem atualmente e eventualmente vai implicar também na reposição das peças. As montadoras, por um lado, no médio e longo prazo, elas reduzirão alguns lançamentos e irão compartilhar mais componentes em alguns dos veículos, também para uma redução de custos e tentar, de alguma forma, um incremento do bottom line das margens, não é? Os fabricantes atendendo a mais veículos com a mesma peça e acabam por conseguir também, dessa forma, uma redução com custos de inventário e de desenvolvimento. Tivemos a questão da quarentena, relacionada com a questão também da frota parada por um longo período, acabou por danificar, lá está, alguns componentes de desgaste mais fácil, como baterias ou pneus. Então temos também a geração de uma expectativa de uma demanda aquecida no relativo curto prazo. Eu não sei se algum de vocês passou por essa situação, eu especificamente, ou particularmente, acabei por participar, por me suceder uma reposição de uma bateria. Graças a Deus foi uma só. E a parte da reparação automotiva, obviamente diretamente ligada a um segmento de reposição, a expectativa de um aumento de demanda dos serviços nas oficinas e as reparadoras, mais uma vez, em busca por alternativas, até por toda a questão da diminuição de riscos de contágio, mechanic delivery, higienizações completas, e aparecem uma série de fornecedores de produtos nesse sentido. Entrando agora no aftermarket brasileiro, nós, através desse painel, daquele painel de conjunto de distribuidores, lembrem-se lá atrás, que a NPD utiliza para a geração do nosso conteúdo e dos nossos relatórios, nessa base nós conseguimos monitorar que o faturamento mensal da distribuição de autopeças, abril, parece, ou tudo indica, ter sido o pior mês na história do aftermarket brasileiro. O faturamento, como eu tinha indicado lá atrás, comparativamente a maio e comparativamente ao ano anterior, nós tivemos uma redução de aproximadamente 25%. Então, nós vemos aqui claramente a situação do coronavírus. Nós vínhamos vivenciando o início do ano bastante forte, até surpreendentemente forte, dos 12 meses, e é pena que nós não temos muito mais histórico que isso. Os 12 meses, o janeiro tinha aparecido como sendo o melhor mês, não esquecendo também que é um mês de férias, então aí pode ter
alguma influência, e a partir de então, de janeiro até abril, nós viemos decrescendo, tendo atingido esse patamar mínimo em abril de 2020. Então, quando falamos de rolling year, portanto, este RY aqui quer dizer que seria nos últimos 12 meses, o período compreendido entre junho de 2019 e maio de 2019, frente a junho de 2018 a maio de 2019. E temos aqui, como vocês podem ver, um decréscimo aproximado de 8%. Isto nós falamos não exclusivamente de filtros, está? Na amostra de todas as supercategorias monitoradas pela NPD, em torno de 1,9 bi de reais, quando em igual período do ano passado tínhamos monitorado sensivelmente 2 bi de reais. E comparando maio frente a maio, temos o tal decréscimo dos 25% apontados aqui. Em unidades, 50 bi de unidades, e o preço médio, surpreendentemente, ele acaba por aumentar em torno de 7%, o que atenua um pouco o impacto deste coronavírus e desta situação que vivenciamos. Aqui nós já abrimos um pouco aqui o principal motivo que nos trouxe aqui. A importância dos filtros, o que é que está acontecendo no setor filtreiro. Nós sabemos que, em termos de representatividade ou de cobertura do painel, nós não temos alguns players que são exclusivos de filtros, que são os filtreiros puros e duros, se nós quisermos, mas os filtros dentro das supercategorias monitoradas pela NPD, e vocês podem ver aqui no lado esquerdo do ecrã, no lado esquerdo da tela, a importância das diferentes categorias. Então, transmissão representa, ou produtos, SKUs de transmissão, 27% do faturamento monitorado pela NPD, 20% vem de suspensão, peças de motor e componentes cerca de 13%, freios 12% e filtros aparece como sendo a quinta supercategoria mais relevante, com 10%, respondendo nos números da NPD entre junho e maio de 2020, 180 milhões de reais, e com uma quebra frente a igual período do ano passado, em torno de 6 pontos percentuais. Ou seja, no contexto como um todo, e frente à situação mundial e nacional que nós vivenciamos com a questão da pandemia, acaba por, diremos nós, não ser tão ruim assim. E dentro desse mercado de filtros, acabamos por repetir, por ser um pouco enfáticos nesse ponto, de abril aparentemente ter sido o fundo do poço, o que nos dá, sem dúvida nenhuma, uma expectativa e uma esperança de que daqui para a frente nós possamos, o mais rapidamente possível, retomar indicadores que tivemos em meses não tão distantes, novamente sendo janeiro o pico, e se nós compararmos com janeiro de 2019, não tendo sido tão diferente. Então, aparentemente, e se nós quisermos apontar qual seria o mês do filtro, não é? Como temos o empregado do mês, ou o colaborador do mês, neste caso, em termos de venda, pelo menos dos distribuidores para os restantes players, aparentemente janeiro parece ser o mês de excelência. E aqui nós fazemos um pouco de uma subcategorização, se nós quisermos, dentro da supercategoria que são os filtros, e nós encontramos 3 tipos de filtros que assumem o maior percentual do faturamento. Eu diria que praticamente temos 96%, 95% aproximadamente, que ele se encontra dividido entre filtros de combustível, filtros de óleo e filtros de ar. São estes os 3 que ganham principal relevância, e quando olhamos para a tendência, filtros de combustível, em termos de peso relativo entre os demais, são aqueles que aparentemente acabam por ter uma relevância maior. E agora vamos fazer um pouquinho mais de análise para tentarmos entender o que é que isto quer dizer dentro de cada um desses 3 principais subcategorias, se nós quisermos, de filtros. Começando pelos filtros de combustível,
nós tivemos, pelos nossos indicadores, pelos números dessa amostra, uma queda do volume de vendas que foi bastante atenuado pelo aumento dos preços na distribuição nos últimos 12 meses. E vamos começar pela questão do preço. Nós vemos que de junho de 2017 a maio de 2018, o preço médio do filtro naquela amostra era em torno de R$19. De junho de 2018 a maio de 2019, ele passou para 21, então tivemos um incremento de 9%, e no período compreendido entre junho de 2019 e maio de 2020, o preço médio acabou por pousar em torno de R$23, que dá novamente 9% de incremento. Então, aqui na questão preço, no quesito preço, parece haver uma constância ou uma correlação direta e uma estratégia muito alinhada em termos de subida de preço de um ano frente ao outro, que acaba por condicionar, ainda assim, a questão do faturamento acumulado de filtros de combustível, porque tivemos, sem dúvida nenhuma, uma quebra muito significativa no volume. Nós tínhamos monitorado o ano passado, em igual período, cerca de 3 milhões de unidades de filtros de combustível, e, em igual período deste ano, 2,9, que dá um decréscimo de 11%, se compararmos um ano frente ao outro, e que, em faturamento, repercute apenas, eu digo apenas 3%, ainda assim sendo negativo, apenas em função daquilo que vimos em outros, compensado pelo fator preço. Mas vejam o que aconteceu entre 2018 ou 2019 frente a 2017-18. Nós tínhamos tido um crescimento em faturamento na ordem dos 15 pontos percentuais. Sem dúvida nenhuma, animador. E talvez uma pergunta que não quero calar é qual é o nível de concentração em termos de fabricantes, em termos de marcas. Nós deixámos aqui marca A, marca B, marca C, deixámos cores, portanto aí podem tentar inferir quem será um ou outro, mas dentro daquela amostra, e o que é interessante, por um lado, também apontar, é que nós temos uma dependência muito forte das duas principais marcas. Nós vemos que as duas principais marcas hoje de filtros de combustível, elas respondem por mais de 50% do mercado, e se considerarmos uma terceira marca, temos um pouquinho mais de 75% do mercado concentrado em 3 fabricantes. Isto pode ser interessante ou menos interessante, depende da perspectiva. Se for a marca A, B ou C, talvez eles achem que seja interessante o suficiente e seria bom manter assim. Para todas as marcas da C em diante, portanto D, E, F e por aí vai, talvez seja uma oportunidade de tentar, com uma forma mais organizada, com uma informação mais precisa, tentar encontrar oportunidades nesse mercado de filtros de combustível. Então, oportunidade ou não, deixamos aí para casa para vocês pensarem se isso deve ser enxergado como uma oportunidade, lá está, se vocês não tiverem nessa marca ABC, ou como uma ameaça, tanto na marca ABC, que os outros se possam tentar organizar de uma forma diferenciada. E ainda olhando para a segmentação de filtros de combustível, no top 300, ou seja, e aqui a NPD consegue olhar ao nível de part number, o top 300 de itens, ele respondeu por cerca de 98% do faturamento nos últimos 12 meses. E a divisão foi 24% dos filtros dos SKUs, ou part numbers, monitorados, 24% correspondiam a produtos de linha leve e 76% para a linha pesada. Alguma análise, dentro, como eu falei anteriormente, dos outros 2 segmentos de filtros. Começamos pelo combustível, vamos agora para os filtros de óleo, e a situação nos filtros de óleo, ele foi aqui um pouquinho mais para a frente, fugiu, não sei porquê, fugiu dali o valor, mas temos um indicador que ele teve uma quebra de 10%, isto acontece, eu agora não vou conseguir tirar, mas tudo bem. Mas o filtro de óleo sofreu a maior quebra de receita em relação aos demais filtros automotivos, 10%. E isto também é relativamente fácil de entender. Porquê? Porque na questão do quesito preço médio, que também há uma constância de subida, 3% do último ano, deste ano frente ao ano anterior, e
ao ano também imediatamente antecessor. Então, no total, temos cerca de 6% de evolução no preço. Hoje, R$14,58 e há 2 anos atrás tínhamos R$13,65. O volume, em termos de unidades vendidas, a queda é na ordem dos 13 pontos percentuais. Olhando para a questão de marcas, nós temos aqui uma dependência muito parecida, se nós considerarmos novamente marca ABC, nós temos cerca de 75%, um pouquinho mais novamente, dependente dessas marcas, e a marca A segue na liderança há mais de 36 meses. A marca C, por sua vez, ela teve um crescimento que foi, segundo a análise dos números que nós pudemos observar, ela foi bastante forte nos últimos 12 meses, então era uma marca com uma expressão menor e que teve uma margem de crescimento mais forte. E passando agora para os filtros de ar. O filtro de ar, o comportamento do segmento em si, da subcategoria, tivemos uma queda do volume de vendas, que foi parcialmente, podemos dizer, compensado por algum reposicionamento de preços também nos últimos 12 meses. Diferentemente aos 2 segmentos anteriores, em que nós vimos essa constância de evolução de preço, 9 mais 9, 3 mais 3, aqui nós tivemos 4% de incremento de preço de junho de 18 e maio de 19 frente ao ano anterior, e neste último ano 6% da reposição, que leva ao nosso preço médio em torno de R$28,63. E em unidades nós tivemos uma queda de 12% e no faturamento 45 milhões de reais, 7% de queda, quando o ano passado nós tínhamos crescido cerca de 6%. Aqui talvez seja um pouco, não sei, menos esperado ou mais alarmante, dependendo do ponto de vista. Nós temos a marca A em larguíssima vantagem, diferentemente dos 2 subsegmentos anteriores, em que ela tem mais de 50%, tem 56% de participação, com um peso muito significativo, e a marca C com um expressivo ganho nos últimos 2 anos. Mas, em termos de peso relativo entre elas, voltamos a falar ali em torno de 75% a 80%, e depois temos um conjunto de outras marcas aparecendo. Mas isso é uma característica muito Brasil. Nós não temos um mercado, ou de diferentes, poucos são os mercados em que nós temos 20 players e um mercado extremamente segmentado. Nós temos, normalmente, uma dependência relativamente grande de 3 a 5 players e depois temos mais, eu diria, uns 5 numa segunda linha, de 5 a 10, e temos alguns outros que podem fazer algum tipo de perguntas. Estamos ao vosso inteiro dispor. Adriano, bola aí com vocês. Legal. Obrigado, viu, José Guedes? Obrigado, NPD. São dados bastante importantes. E agora, eu antes de entrar nas perguntas, eu vou trazer aqui Marcelo Simeonato. E a gente fez questão de trazer o Marcelo porque a gente queria um posicionamento neutro, e o Marcelo atualmente está no mercado e vai trazer essa neutralidade na análise. O que você achou de tudo isso, Marcelo? Pergunta difícil. Não, na verdade, o mercado realmente carece de pesquisa, de informação. Na parte de filtros, tá? É bastante, para quem trabalha na indústria, bastante complexo reunir todas as informações para saber tamanho de mercado e posicionamento de marcas e tudo mais. Então, assim, é muito comum ver as indústrias trabalhando com muitas estimativas e tudo mais, né? Na linha leve, até um pouco mais fácil de você conseguir informação, mas na linha pesada, e aí movendo um pouquinho mais na linha de agricultura, a linha de construção, aí sim a informação é mais complexa de ser administrada. Então, assim, um estudo como esse é fundamental para a indústria, para que a gente possa atuar, né, com mais precisão. Alguns dados são realmente interessantes. Nota-se aí que nós tivemos uma queda no volume, mas o faturamento não acompanhou. Ou
seja, nós temos um fator de incremento de preço bastante forte atuando aí, de onde eu imagino, talvez, o Zé Guedes pode trazer mais informações, mas eu imagino que o dólar seja um dos principais influenciadores nesse aumento de preço. Marcelo, o seu microfone não está 100%. Não sei se está... Desculpa. Me ouve melhor agora? Melhorou um pouquinho. Ok. Eu não sei se está tendo interferência do computador aqui no celular, aqui, talvez. Isso, agora acho que estabilizou um pouco. Vamos tentar. Ok. Agora, mas ótimo. conseguiram me ouvir? Não conseguiram me ouvir. Agora melhorou. Agora está ótimo? Sim. Vamos lá. Ok, mas vocês conseguiram me ouvir? Sim, conseguimos, com um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que se conseguir ajustar alguma coisa aí, tá com um chiadinho. Tá com chiado no meu alto-falante também. Não sei se há alguma interferência aqui. Tá direto no... Só um minuto. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, só um minuto. Tá. Enquanto isso, eu vou agradecendo a todo mundo que está entrando aqui no nosso chat, participando. Quero agradecer o Marcos Carneiro, a Sandra, Marco Antônio, a Mauri, Solange, Rogéria Sene, nossa parceira nessa iniciativa, editora das revistas Meio Filtrante, Revista TAI, obrigado pela presença. Agradecer ao Márcio Pepe, a Meli, obrigado, Meli, pela presença, Jorge Batista, o Sérgio, obrigado a todo mundo que está entrando. Façam suas perguntas, a gente só está ajustando aqui o microfone do Marcelo e a gente já retoma. Lembrando a todos que o conteúdo vai ficar aqui gravado na TV Filtros e eu acho que voltamos, né, Marcelo? Você me escuta melhor agora? Agora tá ótimo. Agora sim? Ok. Desculpa aí, estava tendo alguma interferência. Ok. Pode continuar a sua análise, desculpa. Tá, não, como eu falei, eu não sei até onde vocês ouviram bem aí, não, mas assim, um dos fatores aí que me chamou bastante atenção é a queda do faturamento. Não foi tão acentuada em termos financeiros, mas em volume sim, né? Isso mostra que houve um incremento de preço bastante forte nos últimos tempos, do qual eu acredito que o grande fator é o dólar, o câmbio. Aí talvez o José Guedes possa explanar um pouquinho mais sobre esse tema aí, o que influenciou tanto esse incremento de preço. Sim, Marcelo, eu acho que é uma combinação, nós entendemos que é uma combinação de fatores, até falando com alguns dos players do mercado. O dólar, obviamente, afeta, sobretudo quando há uma situação, há uma dependência de importação, o que não seja diretamente relacionado com importação nacional. Um reajuste de preços também em função da disponibilidade de produto, porque aquilo que nós conseguimos observar é que o mercado acaba por não ser tão catastrófico, de modo geral, não apenas exclusivo agora dos filtros, porque o pipeline de autopeças ele é bastante grande, não é? Aquilo que acaba por estar no canal, desde o fabricante / importador, ao distribuidor, ao varejista ou ao aplicador. Então, nós temos aqui vários meses de pipeline e foi aquilo que eu também comentei durante a minha apresentação. Por um lado, nós tivemos o confinamento, mas, por outro lado, isso abriu outro tipo de oportunidades, por exemplo, nos veículos pesados, nas motos. Então, a dinâmica para o setor de autopeças, e por ser considerado também um serviço essencial, nós não tivemos um fechamento total, diferentemente de outros setores de atividade em que eles fecharam 100%, shopping centers, lojas de rua. Então, aqui, por um lado, isto acabou por proteger, permitiu que quem tivesse disponibilidade de produto pudesse fazer alguma
equalização desse produto e repassar e tentar corrigir um pouquinho a rota. Também não dá para ir para preços exorbitantes, não é? Porque senão também acaba por matar o produto, como, por exemplo, aconteceu com o álcool gel, não é? Que, de repente, virou ouro em pó. No caso dos filtros, sim, houve margem para poder fazer algum reposicionamento que atenuou um pouco o impacto em valor, o impacto do faturamento. Em volume caiu, mas o impacto acabou por ser um pouquinho atenuado por esse fator. Não só o dólar, como essa questão que deu ali oportunidade de corrigir um pouco a rota, diria eu. Sim. É uma coisa que, assim, sempre é um fator que realmente move muito rápido. O mercado de reposição sai da crise muito mais rápido do que outros setores, né? Por diversos fatores. Deixa-se de comprar um carro novo, usa por mais tempo o carro, então precisa fazer manutenção e tudo mais. Agora, uma coisa que eu tenho escutado de alguns distribuidores, alguns amigos, é a disponibilidade de produto realmente, né? Tem uma série de produtos faltando no mercado, impossibilitando o atendimento dos clientes, né? Então, sente-se isso, inclusive, nas oficinas, né? Eu mesmo posso afirmar, porque eu encomendei uma peça para minha moto em março, e essa peça chegou em julho agora. Então, assim, todo esse processo da pandemia, como foi parando pouco a pouco diversas regiões, acabou gerando um certo desabastecimento, né? Aliado a isso, também vejo que a indústria reduziu muito sua capacidade de produção, a indústria de filtros, falando mais especificamente, o que dificultou uma retomada mais rápida para poder abastecer a cadeia de suprimentos, né? Então, aquela indústria que tiver mais agilidade, um canal de distribuição melhor preparado, realmente sai na frente nessa retomada, né? Sem dúvida, eu estou completamente de acordo, porque nós tivemos, não foi uma freada brusca, não é? Primeiro porque a indústria como um todo, e como eu mencionei lá atrás, uma indústria que move em torno de 100 bi ou mais, falando da indústria de autopeças como um todo. Uma indústria com essa dimensão, ela não se para de um dia para o outro. E aquilo que nós conseguimos observar durante o pré-pandemia, durante a pandemia, e vamos ver o que é o novo pós, é precisamente aquilo que o Marcelo apontou. O desabastecimento de alguns produtos, que por alguma razão não necessariamente são os produtos de maior rotatividade, esses, por um lado, até podem estar em abastecimento, mas às vezes peças mais específicas, produtos mais específicos, que tinham um estoque menor, que separou a produção também e, portanto, vai ter ali um desabastecimento do canal, desde a importação, produção, até à chegada na ponta, na oficina ou no consumidor final, o percurso de longa vai ser maior. E quem estiver melhor preparado para retomar de uma forma mais rápida essa reposição do canal, pode efetivamente se beneficiar. Seja também, e aproveitando, como o Marcelo também tinha perguntado, a questão do preço, com algum tipo de reposicionamento de preço, mais agressiva, maior ou não, mantendo o preço, até fazendo uma correção mais em baixa, para ganhar alguma vantagem competitiva. Então, essa é uma abordagem possível para o mercado e que nós acreditamos que, sem dúvida nenhuma, que vai acontecer. Vai ser muito importante agora este abrandamento do distanciamento e como é que vai repercutir setembro. Acreditamos que o que saia de agosto, setembro, vai ser muito importante para aquilo que falta de ano e para, eventualmente, uma segunda vaga que se espera que aqui não aconteça ou aconteça num timing diferente. Na Europa já se fala que, eventualmente, pode acontecer em outubro, com o back to school da molecada, como eles voltam a entrar no outono e inverno, nós é ao contrário, não é? Nós vamos entrar novamente numa primavera-verão e que vamos ver se isso nos beneficia por um lado, não é? Porque quando vemos alguns indicadores de curva, a curva cresceu e ela mais ou menos está flat, se quisermos, crescendo, em alguns casos, depende de estado a estado. Nós fomos acompanhando, em autopeças não conseguimos de uma forma semanal, mas fomos acompanhando no mercado de brinquedos ao nível de estado e cruzámos com alguns players de autopeças que eles disseram que era muito semelhante. Então,
durante esta pandemia, os estados que tiveram melhor performance de mercado foi São Paulo, Rio, Minas e os estados do Sul. Os estados do Sul, cruzando com os indicadores que nós fomos acompanhando ao longo do tempo, foram teoricamente os menos afetados, pelo menos até então. Agora estão mais vermelhos que laranja ou amarelos, né? naquela média móvel. Mas foi isso que nós fomos observando ao longo do tempo. E mesmo estados em que o distanciamento e o lockdown foi mais rígido, como os estados do Norte e Nordeste, isso não impactou tão negativamente como seria de esperar. Então, pela positiva, muitos estados do Sul e os do Nordeste, tendo um lockdown mais rígido, a tendência também foi mais ténue do que aquilo que seria esperado. Muito bom. Marcelo, quer complementar? Podemos seguir? Não, podemos seguir. Legal. Bom, para você que chegou agora, estamos aqui no programa Filtração, mais um programa, hoje falando sobre a importância das pesquisas de mercado em tempos de mudanças no setor automotivo. José Guedes, da NPD Group, trazendo aqui os dados da agência, e também Marcelo Simeonato, consultor aftermarketing, especialista aí no mercado de filtração, principalmente no aftermarket. Eu quero compartilhar aqui uma pergunta do Marco Antônio, que pergunta assim: senhor José Guedes, dentro de uma tendência de mercado, quando acredita que o mercado brasileiro de filtros deve retomar aos níveis de janeiro? Então, o Marcelo também pode comentar. Bom, assim, nós olhando aquilo que aconteceu comparativamente a outras indústrias, a nossa expectativa, e como eu falei, nós vamos jogar aqui algo muito importante em agosto, setembro. Em agosto, setembro, por quê? Porque como tivemos uma paragem mais acentuada ou menos, dependendo do fabricante, nós tínhamos muito produto que estava no canal. Então, só em agosto, setembro é que nós vamos ter uma visão mais precisa se o canal está muito abastecido, pouco abastecido ou medianamente abastecido. Isso vai ser um ponto importante, porque se ele estiver mais desabastecido do que era expectável, então essa retomada ela pode ser mais longa e pode demorar mais tempo, talvez para março ou inclusivamente para junho. Se esse abastecimento ele não estiver tão ruim, então essa retomada, a nosso ver, pode acontecer de uma forma muito mais rápida, e eu diria que eventualmente até janeiro de 2021 não estar tão longe daquilo que nós vimos em 2020 e até em 2019. Então, essa é a nossa visão. Temos que entender agora, tirar a temperatura novamente, é que nem agora qualquer lado que a gente vem o termómetro e tira-nos a temperatura, nós temos que ir tirando a temperatura ao mercado e esperar ali agosto, setembro, para sentir qual é a temperatura real, porque é meio prematuro, porque talvez o Marcelo concorde comigo, acredito que sim, que neste mercado de autopeças, filtros, o pipeline é muito grande, desde a importação, distribuição, a importação, produção, o distribuidor, o varejista, a oficina, até o consumidor final. Dependendo dos fabricantes, nós conseguimos ter aqui um pipeline que pode ir até 8 meses. Então, a primeira reação da indústria foi segura a produção, do distribuidor segura a compra, o varejista também segurou, e então chegamos à conclusão que talvez não fosse tão ruim, por aqueles fatores que nós enumerámos, não é? Houve um lockdown, mas o país continuou a funcionar, mais dependente de certo tipo de veículos, com uma reposição mais acelerada, por um desgaste talvez maior, apesar de haver algum receio relacionado com o poder de compra. Então, eu diria isso, eu acho que agosto, setembro vai ser muito importante para nós determinarmos. Legal. Marcelo? Não, concordo com o Zé Guedes também. Acredito que janeiro é uma boa data para a gente considerar como uma retomada. Tudo, claro, vai depender do que vai acontecer em agosto, setembro. Se baixando os níveis de contaminação, retornando aulas nas escolas, empresas retornando uma certa normalidade, aí você retoma todo o fluxo e o volume vem. Agora, no mercado de reposição, pode acontecer algo interessante, que se a retomada vier realmente forte, pelo fato de as pessoas não terem
no momento, a segurança para comprar carros novos e tudo mais. Então, esse mercado pode ser mais impulsionado ainda na reposição. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, e foi pelo Facebook. A frota em circulação no Brasil compreendia quase 46 milhões de veículos em 2019. Desse montante, 28% apresentava idade média de até 5 anos, 55% entre 6 e 15 anos e 17% acima de 16 anos. A idade média da frota de veículos atingiu 9 anos e 8 meses em 2019, e a de motocicletas também aumentou. Enfim, vocês acham, qual que é a nova realidade em relação às frotas? Vocês acreditam que o envelhecimento da frota é a maior geração de demanda para o setor de filtros? É óbvio. Eu acho que está totalmente relacionado. O fato de você... Não só para filtros, né? Filtro, na verdade, é o item número 2 ou 3 de um veículo, né? Você tem aí a gasolina, depois o óleo e depois o filtro. Né? É o pãozinho quentinho do distribuidor. Todo dia o cara está lá comprando óleo, está lá comprando filtro, né? Então, o fato do envelhecimento da frota, sim, ajuda. Eu acho que ajuda o mercado de reposição, principalmente o mercado de reposição independente, né? Não através de concessionárias. José? Sim, eu estou de acordo com o Marcelo. Eu acho que sim. Sim, estou de acordo com o Marcelo. Eu acho que é por aí. Ele acaba por potencializar e por dar um aquecimento, porque o filtro ele acaba por... A recomendação normalmente é quando você troca o óleo, você troca o filtro, não é? Então, se nós partirmos dessa regra, se nós tivermos pelo menos o mesmo nível de quilómetro rodado e sem uma mudança para frota nova, porque neste momento o indicador, e vemos aquela pesquisa da Web Motors, que apontava precisamente pelo menos para um refriamento da compra do novo, pode pelo menos dar uma sobrevida, neste caso, para o segmento específico de filtro. Eu estou de acordo com o Marcelo. A partida aponta nesse sentido. Legal. O Victor Fernando, ele fez uma pergunta aqui, eu vou ler, ela está quebrada, em partes. Dizem que o pior para a indústria já passou, mas a retomada depende do consumo, trazendo isso para a realidade do setor automotivo. A relação entre a população residente e a frota circulante no país atingiu 4,6 habitantes por veículo em 2019. Vocês acreditam no novo perfil de consumo? Vocês acreditam que as pessoas vão deixar, por exemplo, de usar transporte público e vão comprar carro? Eu acredito, Adriano, muito mais... Vai, Marcelo, manda você. Não, vai à frente. Não, eu só ia fazer um parênteses sobre a questão de comprar o carro novo. Como nós falamos, nós não monitoramos isso no painel, as pesquisas não apontam nesse sentido, mas eu faria talvez a seguinte pergunta, é que numa primeira fase, até haver uma confiança por parte do consumidor que efetivamente temos uma situação menos arriscada de contágio, de eventualmente fazerem uma maior utilização de veículo próprio ou de compartilhamento de veículo. Até eu nem dependeria tanto de táxi ou outro tipo de serviços similares. Então, até haver essa confiança de que ou há uma vacina ou há um risco de contaminação menor, vai haver uma tendência a utilizar menos os transportes públicos e mais transportes particulares, sejam eles partilhados ou não. Esse, diria eu, que é talvez um driver que pode também ajudar o nosso setor especificamente. Tá? Então, daquilo que nós temos pego, do modo geral. Eu tô de acordo com o Guedes também. Eu acho que as pessoas realmente, por receio de contaminação, vão utilizar mais o carro particular. Por outro lado, muitas pessoas estão deixando de utilizar o veículo para ir aos lugares, evitando sair, mas, em contrapartida, você tem um aumento das vendas online, demandando entregas, que é algo inédito, jamais visto nesse país.
né? Então, você tem aí carros de entregas assim, rodando a todo momento. A portaria do meu condomínio vive forrada de pacotes de entregas todos os dias, né? Além disso, você tem também os deliveries de comida e tudo mais que vem aí movimentando muito forte, né? Então, você acaba tendo uma compensação. Você tem uma menor utilização por um lado, mas você tem um incremento por outro, né? Então, você acaba tendo um balanceamento aí no mercado de reposição. Tá. Guedes, você está diretamente lidando com o distribuidor. Qual é a análise deles? Qual é a expectativa deles em relação a estoque, a venda? Qual que é o cenário para eles? O feedback que nós temos tido, Adriano, é precisamente esse, é que a retoma ela possa acontecer de uma forma mais rápida do que com a maioria das indústrias, precisamente por tudo aquilo que nós elencamos. Se vender menos carro novo, poderá haver uma maior necessidade de reposição de peças. Peças de desgaste que vão acabar por ter que ser repostas pelo facto dos veículos terem estado parados. E a indústria de autopeças, como o Marcelo, e do aftermarket, como o Marcelo muito bem apontou, ela normalmente não é de grandes radicalismos, seja na questão de otimismo e de grandes crescimentos, ou de grandes quedas. Então, assim, a expectativa é que, na realidade, nós neste Q4 de 2020, no pior cenário, no Q1 de 2021, estejamos, pelo menos, ao nível dos pré-Covid. Então, esse tem sido o feedback que nós temos tido. Não há um alarmismo. Houve um alarmismo imediato, sim. Ali em março, abril, houve uma forte preocupação que parecia que o mundo ia acabar. Mas eu acho que isso foi generalizado. Mas chegámos rapidamente à conclusão que os números reais não refletiam isso. E como nós apontamos, ou seja, um decréscimo de 10% ou 15% comparativamente à maioria das indústrias é muito pouco significativo. Óbvio, seria ótimo que tivesse equalizado ou crescendo, mas nós podemos chegar no final do ano com uma queda de 5% do mercado, 5% a 10%, se nós levarmos em contexto que isso acontece num cenário de uma pandemia que nunca vivenciada pela raça humana, ou pelo menos com esta dimensão e aquilo até onde nós conhecemos, acho que acaba por ser positivo. Seria o menos ruim, diria eu. Muito bom. Façam suas perguntas. A gente está aqui aberto. Agradecer novamente ao Vitor pela pergunta, a Gabriela, que entrou aqui, a Bru também está aqui presente, Rafael. Tem uma outra pergunta aqui do Marco Antônio. Vocês podem detalhar um pouco mais ao que se deve a queda observada na comercialização dos filtros do óleo nos últimos anos? Bom, nós fazemos um monitoramento, o porquê que é mais difícil de saber. Nós só conseguimos monitorar, e talvez o Marcelo aqui tenha seguramente mais pertinência para poder falar. Nós vamos monitorando daquilo que aconteceu desses distribuidores. Então, eu não consigo entender o porquê. A resposta do porquê eu não tenho. São os números hard fact. Talvez o Marcelo tenha um contexto melhor para poder dar. Em teoria, os veículos novos aí têm novas tecnologias de filtração, onde permite usar por um período mais prolongado, né? Você tem aí várias montadoras aí que investem um pouco de tecnologia nesse sentido. Também houve muito, nos últimos anos, um esforço muito grande por parte das montadoras para reter o mercado de reposição, né? O mercado de reposição não era dado o valor dentro das montadoras, o devido valor. Então, o mercado independente acabava capturando muito desse mercado, principalmente do mercado de filtros. Acontece que nos últimos 2 ou 3 anos, as montadoras realmente colocaram foco nesse tema, atuaram junto com as indústrias de filtros, fecharam parcerias
Inclusive, existem projetos, nós chamávamos aí de all-makes, né? Ou seja, de uma concessionária de determinada marca A atender o veículo da marca B, C, D, E, entendeu? Hoje já existe montadoras que oferecem filtros para veículos que não são delas. Então, talvez isso também tenha tirado parte desse mercado do mercado independente e a percepção de que vende-se menos filtro de óleo. Mas, na verdade, a quantidade total não mudou. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Jorge. Senhor José, com a crise do Covid-19, muitas empresas reduziram seu quadro de funcionários e, para a retomada dessas empresas, terão que recontratar. E até que ponto a falta de qualidade pode afetar o mercado? Acho que também o Marcelo pode contribuir. Marcelo, você quer ir nessa? Posso falar. Não, eu acredito o seguinte, você tem aí diversas ações que foram tomadas aí nos últimos meses. Até hoje, escutei uma notícia onde se permite recontratar pessoas que foram demitidas com o prazo menor de 90 dias, ou seja, você pode acabar trazendo de volta as pessoas que foram desligadas durante o período de pandemia, e aí não ter tão afetado o processo produtivo. Mas a indústria hoje ela é muito bem consolidada, muito bem estruturada em termos de processos, que eu não acredito que o fato da mão de obra possa afetar tanto a qualidade ao ponto de chegar ao consumidor final, né? A indústria pode sofrer um pouco no tema da qualidade interna, mas isso, devido a todos os mecanismos de controle, isso não deveria sair para o mercado. Muito bom. O Rafael... Sim, eu concordo com aquilo que o Marcelo... Pode falar, Sketts. Para mim está chegando com cortes, eu não sei se o problema é daqui ou se é daí. Eu estava falando, eu concordo com o Marcelo, que do ponto de vista da mão de obra, eventualmente pode haver aqui algum impacto, mas o impacto em si, no setor, e se falarmos do filtro específico ou do aftermarket, ele vai ser relativamente diminuto, porque óbvio que a mão de obra é um componente importante e o conhecimento do produto é um componente importante, mas temos o produto em si, não é? Assim, não vai haver um desinvestimento das marcas e dos fabricantes por força do Covid. Então, eles não vão baixar padrões de qualidade, até porque são coisas padronizadas, licenciadas e já com critérios de qualidade extremamente rigorosos. Sim, pode ser importante, pode ter algum impacto, mas, quer dizer, os players e as marcas, à partida, a não ser que alguma delas deixe de existir, eles vão se manter. Então, pode ter algum impacto, mas eu não penso que o principal problema passe por aí, sinceramente. Legal. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Pergunta do Rafael. Quantos por cento dos filtros automotivos que circulam no Brasil são importados? Com a alta do dólar, esse conteúdo importado pode se converter em vendas para as empresas locais? Qual o esforço para essa localização? Validações? Qual é o time necessário para essa localização? Eu não consigo, eu não tenho esse dado aqui na ponta da língua, de importado versus nacional, mas claramente aquilo que eu mencionei durante a minha apresentação obviamente, a alta do dólar uma oportunidade para quem depender mais de fabricação local. Portanto, se o fabricante depende de um componente importado, ele tiver que repassar tudo, ou quiser repassar tudo imediatamente de uma vez só, ele pode perder alguma margem competitiva ou dar abertura para que outros que tenham uma produção local maior ganharem espaço em termos de mercado. Portanto, aqui é uma combinação de fatores. É a questão
de repassar esse impacto dólar para o produto e como é que ele vai repassar em toda a cadeia e depois, obviamente, a questão da produção em si, ou seja, se ele vai absorver uma parte, se ele vai repassar uma parte, como é que ele vai fazer isso, e o fabricante nacional de ter também essa arte de, eventualmente, se reposicionar ou se colocar melhor. Portanto, eu acho que aparece diretamente ligado, independentemente da correlação, a alta do dólar, ela potencializa fabricação local e produto nacional. A meu ver, não sei se o Marcelo está de acordo. Agora depende de como é que cada um vai administrar isso aí. É sensível, né? Concordo em partes com você, mas quando nós pegamos aí todos os componentes para se fabricar um filtro, um elemento filtrante, você pode verificar que em torno de 80% do material é dolarizado. Ou seja, commodity, ou seja, o aço tem, de certa forma, direto ou indiretamente, impacto do dólar, mas a mídia utilizada é 100% dolarizada, os produtos químicos utilizados são 100% dolarizados. Então, assim, eu não diria que o fato de nacionalizar produto vai trazer competitividade a nível de preço, né? Eu acho que o grande ataque dos produtos importados que nós temos hoje vem através de economia de escala, né? Se produz muito a um custo muito baixo, com muita automação. Então, isso eu acho que requer da indústria uma certa mudança, talvez uma certa consolidação para se tornar mais competitivo e mitigar esse impacto do dólar que existe aí através de fornecedores externos. Só queria acrescentar, eu não falei de nacionalizar. O meu ponto foi mais no sentido de que eles tiverem uma menor dependência de componente importado, sim, possam ter uma melhor performance. Não nacionalizar. Sim. Nacionalizar não daria tempo, né? Depende, se o dólar continuar a subir, sim. Mas essa dependência quanto menos depender de, eventualmente poderá absorver um pouco mais e ter alguma margem para se posicionar de outra forma. Era mais nesse sentido. A alta do dólar, principalmente aí do ano passado para cá, tem feito, principalmente das montadoras, que eles coloquem uma pressão muito forte nos fabricantes de autopeças para nacionalizar os componentes, os produtos, para reduzir esse impacto do câmbio, né? Então, assim, existe uma procura muito forte por parte de todas as montadoras tentando nacionalizar produtos para mitigar esse impacto do dólar. Talvez a pergunta do Rafael venha nesse sentido também. Tem outro Rafael aqui. Vocês acham que essa queda de procura dos filtros de lubrificante não se dá às novas marcas que surgiram nestes últimos 10 anos? Obrigado, Rafael, pela pergunta. Eu acho que o mercado foi bastante pulverizado em termos de marcas, né? Se você retornar nos anos 90, aí você tinha praticamente duas marcas, né? A marca A, a marca B, que dominavam o mercado, né? Hoje você tem, sei lá, talvez você, Adriano, possa me dizer melhor, mas deve existir em torno de 400 fabricantes de filtros hoje no Brasil, né? Além de importadores e tudo mais. Então, sim, acaba se pulverizando com diversas marcas, né? Mas dizer que o consumo do filtro de óleo diminuiu, daí eu tenho minhas dúvidas, né? Tirando o fato de que alguns veículos rodam mais quilômetros aí por usarem produtos com um pouco mais de tecnologia, eu não vejo razão para diminuir o consumo do filtro de óleo, né? Sim, e não é isso que a gente vê até com o próprio programa Descarte Consciente da Abrafiltros, que faz esse monitoramento do consumo e da coleta dos filtros, né? Exato. Quero aqui trazer o Marco Antônio novamente. Marcelo, pelo seu comentário anterior, acredita que as montadoras estão investindo mais ou menos em peças com marca própria? Muito mais, muito mais.
muito mais. Todas as montadoras, elas perceberam que o nível de retenção do seu cliente na concessionária é muito baixo. Então, estão investindo realmente em marcas próprias, em marcas chamadas aí de low cost, ou marcas mais baratas, né? Se comparando aí ao mercado independente, tentando atrair novamente o dono do veículo para a concessionária, né? Tentando tirar aquela imagem de que fazer a manutenção numa concessionária é caro. Eu complementaria isso que o Marcelo falou, é isso que nós temos conseguido perceber, é que a própria montadora, ela aparece com uma marca B ou uma marca C, que acaba por ser dela própria e está olhando de outra forma para o mercado aftermarket, ou seja, eu corroboro assim embaixo aquilo que você falou, para tentar desmistificar essa questão de que ir na concessionária é caro e tentando concorrer com as marcas, com os players, os fabricantes tradicionais. Eu até acrescentaria aqui, talvez não tanto na parte de filtro, mas o ano passado tivemos aquela lei da SUSEP relativamente à questão das marcas próprias, das marcas das montadoras, que era obrigatório, não é? Em caso de acidente, essa reparação ser feita com as marcas originais das montadoras, e a SUSEP agora está meio que liberalizando, dizendo que não necessariamente isto vai dar conversa seguramente com as seguradoras, de poder abrir a possibilidade de nós, consumidores, temos um seguro mais barato, mas sabemos que em caso de haver algum acidente, o reparo não vai ser feito com a peça original, ou a genuína vai ser feito com uma peça da marca B, C, D ou E. Então, isso também vai ser um exercício para a própria montadora de pensar, eu tenho que ser mais atrativa em termos ou da minha marca efetivamente premium, ou ter uma marca B ou C relacionada com a minha própria marca, para atrair os consumidores dos comprar os meus veículos, não é? E como o Marcelo também apontou lá atrás, eventualmente ter produtos que não só podem ser utilizados nos meus veículos, mas em outros veículos de outras gamas e de outras marcas. Sem mencionar, mas nós já vivenciamos isso, não é? Se você pegar um produto para instalar num veículo da montadora A, você vai pagar R$10, por dar um exemplo, mas a mesma peça ela pode ser usada na marca B, mas por ser a marca B você vai pagar 30 ou 40. Então nós sabemos que existem peças no mercado que fazem exatamente a mesma função e que podem ser utilizadas em marcas diferentes. Então eu acho que é um outro caminho que se abre aqui. Eu assino completamente embaixo do que o Marcelo comentou. Legal, obrigado, Guedes, obrigado, Marcelo. Obrigado, Marco Antônio, pela pergunta. A gente está chegando aqui quase no nosso final. Vamos aqui para a nossa última pergunta. É uma pergunta bem abrangente e é do Valmir Conde. Professor Valmir esteve aqui com a gente na semana passada. Boa tarde a todos. Qual o impacto dos veículos eletrificados no mercado de filtros? Eu acho que Marcelo pode responder. O que você espera, Marcelo? Consegue me ouvir bem aí, não? Sim, sim. Eu tive que pôr o carregador aqui, tirar o fone, que meu celular estava acabando a bateria aqui. Não, tá ótimo. Eu acho que, assim, dentro do mercado brasileiro, ainda deve ter alguns anos para que a gente possa sentir esse impacto, né? Eu diria que dentro dos próximos 10 anos aí, o impacto deve ser muito pequeno, né? Você tem que levar em consideração o fator custo do carro elétrico, embora exista um apelo ambiental e tudo mais, eu acredito que pelo menos uns 10 anos aí para que a gente realmente tenha esse impacto aqui. Posso estar enganado, às vezes as coisas andam mais rápido, né? Eu aproveito para fazer um paralelo com a internet, né? Se nós olharmos para a questão de infraestrutura, colocando isto num cenário mais macro Brasil, nós temos situações, temos diferentes velocidades de internet e de infraestrutura por todo o Brasil, não é? E estabelecendo também com as telecomunicações, o 3G, o 4G, já se fala do 5G, quer dizer,
qual é que é a velocidade de implementação num país continental que nem o nosso. Então, vai chegar, vai. Qual é a velocidade que vai chegar? Eu estou que nem o Marcelo. Eu acho que, pelo menos para os próximos 5 a 10 anos, independentemente do apelo que possa ter, nós temos uma estrutura financeira, temos uma estrutura social no Brasil que nos permite, eu diria, afirmar que para esses 5 ou 10 anos não devemos sofrer grandes impactos por esse fator, isoladamente. Talvez por outros, mas por esse só não antevejo também impacto maior. Legal, fica aqui a sugestão para o professor Valmir e também para quem nos assiste. O programa Filtração recebeu o Paulo Cardamone, ele que é especialista, ele falou sobre a evolução tecnológica, está aqui no canal do TV Filtros, um programa bem legal, e inclusive ele fala sobre o futuro do mercado de filtros na eletrificação. Fica a dica de conteúdo bacana. Desculpa, Marcelo, você queria complementar? Não, tranquilo. Legal. A Solange fez uma pergunta aqui bem legal, e eu vou estender ao Guedes, falando em disponibilidade. Como estão os estoques nos distribuidores? Eu não sei se a Solange acompanha a gente desde o início, mas vou repetir algo que eu já falei anteriormente, e o Marcelo também corroborou, é que nós temos diferentes níveis de estoque e não necessariamente os produtos de maior giro são aqueles que efetivamente estão faltantes. Porque, precisamente, eles também tinham, desde o produtor, a linha de produção e o próprio estoque em todo o canal, ele estava mais bem abastecido. Então, nós temos diferentes velocidades, se nós quisermos, diferentes dimensões de estoque, dependendo dos produtos que nós estamos falando. Então, os distribuidores, em alguns produtos específicos, eles estão sem estoque e estão ansiosos por ter. Noutros, eles estão extremamente estocados, mas no final é isso. Ou seja, no final, a repercussão e aquilo que nós conseguimos medir pelos nossos números é que o mercado está uns 10% a 15% abaixo do que aquilo que estava no pré-Covid. Então, eles estão conseguindo manter o seu negócio e tentando, junto da indústria, a reposição o mais rapidamente possível desses produtos que estão com um estoque zerado ou com um indicador baixo, e por isso é que nós precisamos de esperar agosto, setembro, para ver o efeito das linhas de produção que foram reativadas, o que é que ainda estava no fabricante, porque, em alguns casos, quando foi decretado o alerta vermelho, se nós quisermos, o produto que estava indo do importador fabricante para o distribuidor, ele nem sequer chegou a ser descarregado. Por sua vez, do distribuidor para o varejista ou para a oficina, também não. Portanto, nós tivemos situações de produto que estava a ponto de ser entregue, que voltou, por assim dizer, à casa de partida. Então, vai demorar um tempo a equalizar, porque se nós contarmos pelo menos em torno de 2 a 3 meses de estoque em cada um dos tiers, nós podemos ter qualquer coisa entre 6 a 9 meses, que para a indústria de autopeças é algo normal. Por exemplo, para uma indústria de bens expressíveis é excessivo. Então, nós falamos de 270, pode ir algo de 180 a 270 dias de estoque. Então, nós precisamos de equalizar e entender muito bem onde está. Então, temos diferentes velocidades. Marcelo, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, que você tem também contacto próximo. Não, a única coisa que eu acrescentaria é realmente a velocidade na retomada da capacidade produtiva por parte da indústria para atender o mercado de reposição, né? Eu acho que durante esse período muita gente freou todo o processo no intuito de preservar a caixa, principalmente, né? Para manter aí as obrigações da companhia. Então, agora, esse processo de retomar as compras de matéria-prima, repor estoque de matéria-prima, trazer a mão de obra para poder atender, eu acho que a indústria tem plena capacidade de executar isso muito rápido. Legal. Obrigado, Solange, pela pergunta. Obrigado a todo mundo que enviou aqui a sua pergunta, participou com a gente, esteve com a gente aqui nessa tarde. A gente está chegando ao nosso final,
eu queria as considerações finais dos nossos convidados. Já a gente faz o encerramento, mas antes eu queria ouvir um pouquinho o que vocês têm para deixar para a gente, além de tudo que já contribuíram aqui. José Guedes, quero agradecer, obrigado, viu, pela presença e todos os dados, as informações que a agência nos trouxe, que agregam aí ao mercado. Obrigado. Não, obrigado nós, Adriano. E como considerações finais, eu diria para o aftermarket e em específico para o setor filtreiro, eu deixaria uma palavra de otimismo, sinceramente, porque o contexto, comparativamente ao geral, à regra, aquilo que nós vimos em outros setores e outros mercados, ele não é tão negativo e a expectativa do mercado como um todo, seja distribuidores, seja oficina, seja a parte da fabricação em si, a expectativa de uma retomada rápida, ela é grande. Então, essas seriam as considerações finais da nossa parte, é confiar, acreditar e sermos mais fortes de tudo isso. Portanto, é uma visão otimista e eu diria uma consideração otimista. Obrigado mais uma vez. Legal. Marcelo, obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade. Vou só complementar aí as palavras do Zé Guedes. Mas realmente eu acho que nós precisamos de um tom de otimismo e, assim, você analisando todas as crises passadas, você pode constatar que esse mercado reagiu muito rápido, né? Então, retomando-se aí a economia, esse mercado é um dos primeiros a reagir, né? Isso sem... não falamos em nenhum momento aqui, falamos bastante de linha leve, linha pesada, mas assim, o mercado agrícola, esse é um mercado que não tem crise, né? Se você pegar os últimos 15, 16 anos, né? As indústrias que fornecem para esse mercado seguem aí feliz da vida. Eu tenho amigos distribuidores exclusivos dessa linha que praticamente não estão sentindo os impactos dessa pandemia, né? Então, assim, cada crise traz uma nova oportunidade, né? Eu acho que as pessoas têm que acreditar realmente que em tudo dando certo, aí retomando agosto, setembro, eu acho que o mercado volta muito rapidamente. Muito legal. Bom, eu quero colocar aqui na nossa conversa o presidente da Abrafiltros, o senhor João Moura. Ele sempre contribui aqui para o nosso encerramento, trazendo também a sua análise de tudo que viu. Obrigado pela presença, presidente, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano, boa tarde, José Guedes, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos que estão conosco aqui. Bom, eu quero parabenizá-los, né, em nome da nossa diretoria e dos associados, e dizer que os números e as informações estão bem alinhados com o nosso pensamento e com a reação que nós estamos tendo a oportunidade de sentir nesse momento. Então, eu quero parabenizá-lo, José Guedes, pelas informações e parabenizar a todos vocês que fazem a NDP. Então, eu acho que isso é muito importante. E dizer também, né, que a Abrafiltros, ela vem sempre, né, trabalhando e tem a preocupação de trazer essas ferramentas de informações, porque isso é muito importante e isso é que vai fazer a diferença nossa no nosso dia a dia. Então, eu quero agradecê-los e, assim que a normalidade voltar, eu faço questão, né? Vou cobrar do Adriano para que vocês venham fazer parte do nosso trabalho e nos ajudar da forma e da gentileza que vocês prestaram nesse momento. Uma boa tarde a todos, espero poder vê-los em breve. Um abraço. Legal. Muito obrigado, presidente. Bom, antes da gente encerrar, quero fazer um novo convite. Semana que vem, quarta-feira, às 15 horas, nós temos mais um encontro marcado aqui no programa Filtração, aqui no canal da TV Filtros e também ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante, recebendo Tarcísio Costa, ele que é vice-presidente da ZF Distribuidora e estará aqui com a gente falando sobre empreendedorismo na carreira.
Não perca, vai ser muito legal. E se inscreva no nosso canal e acompanhe aí as nossas postagens. Obrigado novamente, José Guedes, Marcelo Simeonato e a todo mundo que participou e esteve com a gente. Se puderem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau.